Olá, seja muito bem-vindo ao nosso treinamento sobre o segmento de postos de combustíveis. Esse material ele faz parte do conteúdo para aquelas pessoas que estão pensando em abrir um posto de combustível. Também ele é indicado para aquelas pessoas que já têm um negócio, mas muitas vezes precisam encontrar novos formatos, novas maneiras de gerenciar o seu posto, e para aquelas pessoas também que estão querendo conhecer a área do posto, o que é esse negócio. Bom, vamos lá. O segmento de postos de combustíveis, ele é um mercado gigantesco. Para vocês terem uma ideia, na menor cidade que existir no Brasil vai ter um posto de combustíveis. Nós estamos falando do segmento que mais arrecada ICMS do país. O tamanho dele é estimado em torno de 40 a 42 mil postos de combustíveis. Esse número varia porque quando são feitas os levantamentos tem posto abrindo, posto fechando. Então a gente trabalha com esse número aí de 42 mil postos de combustíveis. Muito bem, você deseja ter o seu posto de combustíveis. Então aqui vai a primeira dica. Esse não é um negócio para amadores. Se você não é desse segmento, talvez seja muito mais indicado que você opere um posto de combustíveis antes de tomar a decisão de comprar e ter o seu próprio posto de combustíveis. O que é operar um posto de combustíveis? Operar existem muitos postos redes de postos que buscam pessoas para arrendar o seu negócio e fazer a operação de uma forma terceirizada. Então aqui, uma grande dica que eu dou para vocês é: procure ser um operador de posto antes de ser um proprietário do posto, porque aí você vai sentir as reais dores do que é esse segmento. Volto a falar, não é um segmento para amadores. A gente vê muito empresário, agora está muito na moda a questão do empreendedorismo. Existem alguns segmentos que são mais adequados para essa tomada dessa decisão. Com certeza, posto de combustíveis não é isso. Por quê? Porque existem várias características que podem fazer com que um empreendedor que não conheça o segmento entre em falência muito rapidamente. E por que isso acontece? Por uma série de razões. Talvez a principal seja que, se você está pensando em ter um posto de combustível em determinada região, você tem que fazer aquela pergunta: mas por que ainda ninguém pensou em colocar um posto aqui? Será que só você é o visionário? Provavelmente já devem ter outras pessoas que estiveram interessadas, fizeram um estudo, e é muito provável que esse estudo não viabilizou o desenvolvimento de um posto de combustíveis. Mas eu não quero desestimular você, né? Não é o objetivo desse vídeo. Eu quero alertar que o segmento de postos de combustíveis ele é muito mais efetivo para quem já faz parte de longa data de famílias de revendedores ou de empresas que já fazem as grandes redes de postos. Mas muitas vezes acontece de pessoas querendo empreender nessa área. E aí existem várias coisas que você precisa conhecer. Primeiro, o posto de combustível ele é um business como outro qualquer. A diferença, talvez a principal diferença, é que você vai trabalhar a venda de um commodity, que são os produtos, e esses produtos como gasolina, diesel, etanol, e esse commodity, ele é um produto que existem grandes riscos de tanto explosão quanto contaminação. Então, além dos riscos que existe como qualquer outro negócio, que são os riscos financeiros, os riscos de mercado, os riscos mercadológicos, existe também o risco da contaminação e da explosão. Por isso, é muito importante que você saiba que
Se você tem um terreno e quer apostar num posto de combustíveis, a primeira dica que eu dou para você é certificar-se que nesse espaço pode ser instalado um posto de combustível, pois não são todos os espaços que podem. No Brasil hoje um posto de combustível só pode ser instalado em esquinas. Outra coisa importante, não pode estar perto de hospitais, asilos, escolas. Existe uma série de restrições com relação à localização de um posto de combustíveis. Então, a minha segunda dica que vai aqui é o seguinte: se você realmente tomou a decisão de montar um posto de combustível em algum terreno que seja seu, que seja da família, ou se você vai comprar o terreno para fazer essa operação, o que você deve fazer é ir até a prefeitura e descobrir se naquele local é possível fazer a instalação de um posto de combustíveis. Como eu falei, existem uma série de normas de restrições com relação à localização, existem também as restrições ambientais que levam em conta o lençol freático, a rios e outras situações que podem trazer também um risco ambiental. Ok, vamos seguir essa construção de raciocínio. Você tomou a decisão, você já descobriu que não vai ter nenhum impedimento com relação à instalação do negócio no local escolhido. E volto a falar, esse impedimento também tem que ser levado em conta as questões ambientais. E agora você começa a estudar e a conhecer sobre quais são as formas, quais são os melhores formatos para o seu posto de combustíveis. E aí entra uma decisão que tem que ser tomada, que é uma decisão muito importante. Se o seu posto de combustível vai ser um posto bandeira branca ou vai ser um posto bandeirado. E aí, se você não for do segmento, deve estar pensando, mas Renato, o que é isso? É muito simples. Um posto bandeira branca, ele não tem nenhum vínculo com a distribuidora. Ou seja, você vai escolher o ponto, vai comprar os equipamentos, vai criar a sua própria marca e na hora de fazer a compra do combustível, você vai poder escolher as várias distribuidoras que estão disponíveis para entregar combustível na sua região. Já o posto bandeirado, você vai necessariamente ser obrigado a utilizar uma determinada bandeira. É como se fosse uma franquia. Por exemplo, se você quiser ser um franqueado numa loja do Boticário, por exemplo, você vai ter que seguir toda a padronização visual do Boticário, você vai ter que vender os produtos que eles indicam, comprar os produtos da própria indústria e seguir todas as políticas comerciais, políticas de marketing. Isso é exatamente o que acontece com um posto bandeirado. Vamos imaginar, por exemplo, que você decide operar um posto com a bandeira Shell. E aí você tem várias vantagens que lhe são apresentadas se a distribuidora entender que você tem capacidade de operar e que aquele ponto é um ponto estratégico para que ela consiga fazer um aumento do seu volume de vendas. A partir do momento que você escolhe a distribuidora, você vai necessariamente ser obrigado a usar somente a marca da distribuidora, a comprar os combustíveis somente daquela distribuidora, a vender os produtos e serviços automotivos como troca de óleo, lavação e loja de conveniência daquela distribuidora. Enfim, você está vinculado à distribuidora. E aí você deve estar pensando, mas qual é a vantagem? Se no posto bandeira branca eu tenho autonomia total do meu negócio e no posto bandeirado eu estou vinculado contratualmente com uma série de limitações, por que no Brasil hoje existe mais posto bandeirado do que posto bandeira branca? Porque no Brasil, há muito tempo se
utiliza uma estratégia de demonização da bandeira branca. Ou seja, através dos veículos de mídia, todos os motoristas são levados a acreditar que o posto bandeira branca não tem qualidade e o posto bandeirado tem qualidade, quando na prática isso não se confirma. Quando a gente analisa os principais dados da ANP, a gente vê que nas fiscalizações que são feitas pela Agência Nacional do Petróleo, que é o órgão que regulamenta o setor, existem mais falsificação, adulteração de combustíveis nos postos bandeirados do que no posto bandeira branca. De qualquer forma, a bandeira, ela traz reputação, traz credibilidade, isso do ponto de vista do cliente. E ela traz embarcado todo o seu plano de mídia, propagandas na televisão, aquela marca já vem sendo construída há décadas, né? E aí você consegue se apropriar de toda essa credibilidade para o seu posto. É claro que isso tem um preço. Muitas vezes a gente encontra a própria distribuidora vendendo o combustível que ela vende para o seu posto bandeirado para o outro posto bandeira branca, inclusive mais barato. E esse posto bandeira branca pode comprar dessa distribuidora e de qualquer outra, enquanto você é obrigado a comprar unicamente dessa distribuidora. Então, é muito importante você ficar atento aos contratos leoninos das distribuidoras que, como eu falei, se tiver interesse na sua operação, vão lhe oferecer muitas facilidades. Que facilidades são essas? Muitas vezes eles oferecem os equipamentos para a montagem do posto, como tanque, bombas de combustíveis. Muitas vezes eles oferecem combustíveis consignados, ou seja, eles vão fazer um adiantamento de 100, 200, 300 mil litros para que você tenha um fôlego para começar a operação. Só que tudo isso vai ter um preço. Não existe almoço grátis, né? Então você tem que ficar muito atento com essas ofertas que são feitas no início da contratação, porque a partir do momento que você estiver amarrado contratualmente, vai ser muito difícil você conseguir se livrar desse contrato. Então vamos seguir a nossa linha de raciocínio. Você já tomou a decisão de ter um posto, já viabilizou que aquela localização é possível, já está contemplando a possibilidade de ter um posto bandeirado ou posto bandeira branca, e você também deve selecionar quais são os modelos de negócio que você vai oferecer no seu posto de combustível. Por que isso? Porque o posto de combustível ele está diretamente relacionado com a sua localização. Então, para resumir, para você entender, existe basicamente dois modelos de negócio de postos de combustíveis: os postos urbanos e os postos de rodovia. Os postos de rodovia, que são esses postos que a gente encontra ao longo das estradas, eles têm um foco muito grande no caminhoneiro que faz o abastecimento de diesel, e eles têm foco muito grande também nos veículos através das suas estratégias para a parada do automóvel durante o percurso, onde você vai oferecer serviços para a família, banheiros limpos, restaurantes, enfim, uma série de prestação de serviço. Então você tem o posto de rodovia, cujo principal foco é atrair caminhoneiros para o abastecimento de diesel, e como foco secundário é também promover a parada dessas famílias. E você tem o posto urbano, que são os postos que ficam localizados dentro da cidade. E aí esses postos eles estão vinculados diretamente também à localização. Ou seja, esses postos de bairro, eles vão atrair preferencialmente o público do entorno do posto de combustível. E aí você tem que tomar aquela decisão de qual é o mix de produto que você vai oferecer, quais são os mix de serviços que você vai oferecer, principalmente levando em consideração o que já é ofertado pelos seus concorrentes no próprio bairro. Então, por exemplo, se você identificou que no seu bairro não tem ninguém oferecendo, por exemplo, venda de óleo diesel,
porque para fazer a venda de óleo diesel você precisa aumentar a sua operação. Você precisa ter um tanque dedicado e uma bomba dedicada. Só que com isso você vai atrair os clientes que têm pequenos caminhões, que têm caminhonetes a diesel, e aí você pode se diferenciar através da venda do combustível diferenciado com relação aos seus concorrentes. A mesma coisa acontece com o GNV. Aquele posto do bairro que tem GNV, ele vai atrair aqueles motoristas que têm seu carro adaptado e vão buscar um posto de GNV. Então você vai analisar o que está sendo feito pelos seus concorrentes e aí você vai tomar a decisão de qual o mix de produto. A mesma coisa gasolina aditivada, que é um combustível que oferece maior rentabilidade, mas por outro lado você precisa dedicar toda uma operação para a venda desse combustível. Você vai precisar ter um compartimento no tanque dedicado para isso, você vai ter que ter uma bomba com 1 ou 2 bicos dedicados para isso, você vai ter que fazer estoque desse produto. Esse produto é um produto que tem um giro mais lento. Como vocês sabem, o combustível também é perecível, ou seja, ele tem um prazo de validade, e principalmente você vai ter que ter uma política de venda do combustível aditivado através dos treinamentos dos frentistas, pois esse não é um produto que tem uma venda de compulsão, uma venda automática. Ele precisa necessariamente ser estimulado pelos frentistas. Então, o que a gente está falando é, em função da sua localização no bairro, por exemplo, você vai ter que definir qual é o mix de produto de acordo com a realidade de aonde está inserido o seu negócio. Se você estiver num bairro de classe de renda muito baixa, talvez não seja interessante você investir na gasolina aditivada, talvez não seja interessante você ter a operação de venda de diesel, e você pode concentrar mais a sua operação na gasolina e no etanol. Agora, por outro lado, se você estiver num bairro onde tem uma renda mais alta, você pode mudar a sua estratégia. Então é importante fazer a definição do mix de produto que você vai vender e também do mix de serviços. O que é isso? Hoje a gente entende que o segmento de postos de combustíveis ele só passa a ser lucrativo quando você consegue inserir um mix de serviços e produtos automotivos nas suas vendas. Ou seja, somente a venda do commodity combustível já não faz com que o segmento seja tão interessante, porque as margens estão cada vez menores. Então, quando você faz o fechamento do resultado de um posto e você lança somente a venda de combustíveis, você vai ver que o seu lucro ou a sua margem de contribuição é muito pequena. Agora, quando você larga, você faz o somatório das vendas dos produtos e dos serviços, aí sim você encontra margens interessantes que justificam a operação. Então, nesse caso, você pode tomar a decisão se você vai oferecer, por exemplo, um serviço de troca de óleo, em que você tem um ticket médio muito interessante, mas também tem uma operação bem complexa por trás. Você tem que fazer estoque, são vários tipos e modelos de óleos lubrificantes, você tem que ter uma área dedicada, você tem que ter funcionários preparados, você tem que cuidar do descarte dessas embalagens, então você também tem que avaliar isso aí, bem como a lavação, que também é outro segmento que consegue monetizar muitas operações. Por outro lado, existem vários revendedores que não gostam dessa operação, em função também da complexidade, você tem que fazer o tratamento da água, o descarte correto dos resíduos, a lavação, você tem que ter funcionários, esses funcionários muitas vezes ficam doentes e você tem afastamento, enfim. É um business dentro do posto que deve ser avaliado. Outro segmento é o segmento de lojas de conveniência, e aí sim, talvez seja a cereja do bolo desse mercado, ou seja, é onde os postos veem maior lucratividade nos diferentes formatos das lojas de conveniência. Para vocês terem uma ideia, no Brasil hoje
18% dos postos de combustíveis tem loja de conveniência. Nos Estados Unidos é 95%. Na Argentina é 80%. No Chile é 70%. Ou seja, o Brasil ele está se encaminhando, ele está começando a entender que os postos estão localizados nas melhores esquinas das cidades, que você já tem um fluxo direcionado de pessoas passando pelo seu negócio, com estacionamento, com segurança, com iluminação, muitas vezes com uma operação funcionando 24 horas, e você consegue agregar mais serviço, mais valor para esse cliente através do modelo de loja de conveniência. Então, se acredita muito, se estimula muito que hoje o revendedor ele passe a olhar esse negócio com bons olhos. E aí nós temos os diferentes formatos de loja de conveniência, que vão desde aquela mercearia que a gente já conhece hoje, passando pelo food service, que é aquela comida, hoje a gente tem ainda comida pronta, comida industrializada, aquele hambúrguer, às vezes de baixíssima qualidade, aquela fritura, aquela coxinha, aquele salgado sem qualidade, e já caminhando para um food service em que o preparo vai ser feito no próprio estabelecimento, a gente já encontra produtos orgânicos, naturais, enfim, esse modelo está começando a se consolidar e sendo construído de acordo com os modelos que já acontecem lá fora do país e adaptados à nossa realidade. Então, você que está tomando essa decisão de montar uma operação de postos de combustíveis, você tem que entender que existe uma evolução desse segmento. Há muito tempo atrás se chamava posto de gasolina, porque só vendia gasolina. Depois passou a ser postos de combustíveis, com a entrada do etanol, do óleo diesel. E agora o que se considera são postos de serviços, né? Além desses que eu já falei, se considera agregar novos serviços. Então a gente tem, por exemplo, operações em que o revendedor ele tem um espaço grande, ele vai se utilizar desse fluxo para alocar espaços dentro do seu posto. E aí a gente encontra já operações de farmácias, lavanderias, cabeleireiros, enfim, como eu falei, como é um ponto comercial bem localizado, aquilo pode ser uma fonte de receita. Além dos outros serviços que a gente tem percebido que estão migrando para esse segmento. Então, é muito importante que você fique atento. Dentro do seu bairro, dentro da sua localização, o que ainda não está sendo oferecido e que você avalie se faz sentido ou não você ter essa operação no seu posto de combustível. É claro, tudo isso está relacionado com o perfil do seu público-alvo. Então, não adianta você colocar uma loja de conveniência que vai vender produtos fritos de baixa qualidade num bairro de classe A. É muito mais interessante que você coloque um mix de cervejas importadas, que você coloque um mix de vinhos, que você coloque um mix com produtos orgânicos, com chocolates de maior qualidade. E ao mesmo, o contrário também é verdadeiro. Não adianta você levar um mix já estabelecido de produtos melhores, de maior valor agregado, numa loja de conveniência que vai estar instalada num bairro de classe inferior. Então você tem que ficar muito atento ao seu público-alvo que vai estar frequentando o posto de combustível. Bom, então nós já falamos do business mesmo, já falamos da localização, já falamos do modelo de negócio que pode ser bandeirado ou não, a gente já falou também da localização, que pode ser um posto de rodovia ou um posto no bairro. A gente já falou do mix, quais são os produtos que vão interferir no sucesso ou não do negócio. E aí, quando a gente já tem essa operação montada, né, a gente encontra o posto de combustível como um business de varejo. O que é um business de varejo? Aí você vai encontrar todas as dificuldades, ou você vai encontrar todos os desafios de qualquer outro negócio.
né? Você vai descobrir que você tem que fazer a gestão de pessoas, né? Como um posto de combustível ele é eminentemente uma prestação de serviço, vai depender muito da qualidade, do tipo de gestão e de liderança que você vai oferecer no posto, porque isso vai impactar diretamente no atendimento ao cliente. Então aí você tem os desafios de gestão, e aí são os desafios de recrutamento, de seleção, de treinamento, de motivação, de feedback, enfim, são todos os desafios que quem trabalha como em qualquer outro negócio de varejo já deve perceber que as pessoas são o ponto-chave desse negócio. Então é muito importante, se você está tomando essa decisão, que você já saiba que o resultado final, lucro ou prejuízo, vai depender da prestação de serviço. Essa prestação de serviço está vinculada diretamente à qualidade das pessoas que vão trabalhar no posto. Então existe todos os processos de gestão de pessoas. Existe também todos os processos da questão da manutenção dos equipamentos. Talvez você não saiba, mas 70% dos equipamentos de um posto de combustível estão embaixo da terra, estão enterrados. Só que mesmo enterrados, eles precisam de manutenção. Então é muito importante que você entenda que esses equipamentos de armazenamento, medição e transferência de combustíveis, eles têm que estar sempre na sua mais perfeita ordem, na sua mais perfeita manutenção. Por quê? Porque esses produtos são produtos corrosivos, são produtos nocivos e qualquer problema que der vai dar um tipo de contaminação. Se contaminar o solo ou se contaminar o lençol freático, o custo ambiental é gigantesco. Então é muito importante que você estabeleça todo um procedimento de manutenção desses equipamentos. Você vai começar a se relacionar com prestadores de serviços de manutenção quase que diariamente, porque existe uma fiscalização enorme nesses equipamentos e você tem que estar em dia. Então a gente já falou da gestão de pessoas, dessa gestão de equipamentos. São equipamentos caros, são equipamentos que têm um prazo de validade, um prazo de manutenção e que você vai ter que muitas vezes fazer a substituição com frequência desses equipamentos, então faz parte desse negócio. Uma vez que você já domina os processos de pessoas, os processos de equipamentos, a gente encontra os processos operacionais do posto, que é o dia a dia da operação. E são centenas. Quando você vai até o posto abastecer, talvez você não se dê conta do tudo que está por trás desse mercado. Desde do pedido que você fez para a distribuidora, que às vezes andou 400, 500 quilômetros para fazer a entrega do combustível no seu posto. Aí a gente tem a transferência do caminhão-tanque para os seus tanques de abastecimento. E aí talvez seja uma das operações mais complexas em função dos riscos de explosão e dos riscos de contaminação e vazamento. Então tem todos os processos e rotinas operacionais que você tem que dominar. Então eu falei do caminhão-tanque, tem os processos de abastecimento do veículo, que também existe riscos de contaminação com benzeno, riscos de vazamento, riscos de contaminação do operador, do funcionário. E aí existe uma série de outras operações para garantir a qualidade desse combustível. Teste e análise da qualidade do combustível, aferição das bombas, a parte de limpeza e manutenção desses equipamentos, desde a limpeza da pista, enfim, são uma série de rotinas e processos operacionais que o operador do posto tem que dominar. Uma vez que você já domine esses processos, existem também as questões administrativas do posto. Você está constantemente comprando combustíveis e revendendo eles. Então existe toda uma parte burocrática de armazenamento das notas fiscais, lançamento desses produtos nos sistemas, no LMC, que é o livro que registra a movimentação de combustíveis. Enfim, existe uma burocracia muito grande também que tem que ser dominada. Existe também os processos financeiros, e aí talvez seja
também um dos maiores gargalos, porque se você não comprar bem o combustível, você não vai ter um preço bom de venda. E essa compra está diretamente relacionada com o relacionamento que você tem com a distribuidora. Se for um relacionamento com um posto bandeirado, você não vai ter opção, você vai ter que pagar o preço que eles quiserem. Se for um posto bandeira branca, você pode ter várias cotações. Porém, existe o risco de você ter um desabastecimento, porque como você não vai ter um vínculo com aquela distribuidora, pode ser que por alguma razão aquela distribuidora deixe de entregar um combustível e aí você vai ter falta do produto e aí você vai perder venda. Então, a compra do combustível, que são os processos financeiros, são extremamente delicados. E é aí que você vai aferir lucro ou prejuízo na operação. Se você comprar mal, você não vai ter preço na ponta, você não vai conseguir vender. Então é muito importante que o gestor do posto conheça os principais indicadores de gestão financeira. E aqui a gente está falando de capital de giro, de fluxo de caixa, de inadimplência, de giro de mercadoria, enfim, uma série de produtos. Isso que eu estou falando só do combustível. Mas se você tiver uma operação de troca de óleo, por exemplo, a mesma coisa. E, os produtos não podem estar vencidos. Existe uma fiscalização do PROCON muito grande com relação aos produtos automotivos e aos produtos a validade dos produtos da loja de conveniência. Enfim, são processos que têm que estar muito bem alinhados. Então, você, conhecendo esses processos financeiros, também você tem que ter muita atenção às questões ambientais. Como eu falei no começo desse vídeo, os produtos que você vende, que são os combustíveis, eles são todos eles muito danosos para o meio ambiente. Então existe uma proteção em torno desse segmento e que você tem que cumprir as normas ambientais do IBAMA. Por exemplo, o lixo gerado pelo posto não é um lixo que pode ser descartado. Outra coisa, a água descartada pelo posto não é uma água que vai ser descartada pelo esgoto normal. Todos os resíduos dos postos têm que ser selecionados e recolhidos por empresas especializadas. Então é muito importante que você tenha na sua cabeça isso muito presente. As multas ambientais são as mais caras de todas elas e muitas vezes inviabilizam uma operação se houver qualquer tipo de contaminação. Então falamos da gestão de pessoas, falamos da gestão de equipamentos, falamos das rotinas operacionais, falamos da questão ambiental, da questão financeira e aí ainda existem outras questões. Existem, por exemplo, a questão da fiscalização. Talvez você não saiba, mas o posto de combustível é o segmento mais fiscalizado do país. Não existe nenhum outro que seja tão fiscalizado. E existe uma indústria especializada em multar os postos de combustíveis. E são várias as agências regulamentadoras que fazem essa fiscalização. A principal delas é a ANP, que é a Agência Nacional do Petróleo, que, a rigor, ela deve se preocupar com a qualidade do combustível vendido. Mas existem uma série de outras atribuições que fazem com que ela seja um dos órgãos que mais fiscalizam os postos. Depois da ANP, a gente tem o PROCON, que vai regulamentar a questão da precificação do combustível. Nós temos a Secretaria da Fazenda, que vai ver se você está fazendo lançamento ou não, ou está sonegando as notas de compra e venda de combustíveis. Nós temos os bombeiros, que vão certificar que a operação não está causando nenhum risco de explosão ao meio ambiente. Nós temos a Secretaria da Fazenda, eu já falei, nós temos o PROCON, nós temos a ANP, nós temos os outros órgãos que vão fazer a fiscalização, o Inmetro, que vai fazer a fiscalização da entrega, se a entrega do combustível que você está vendendo está de acordo com o que o cliente está comprando. Se ele está comprando, por exemplo, 20 litros de combustíveis, se não existe nenhuma adulteração que está entregando menos combustível do que foi comprado. Enfim, a legislação do posto de combustíveis é muito complexa
e as fiscalizações são muito frequentes. Só para vocês terem uma ideia, no ano passado a ANP fez 20 mil fiscalizações impostos no ano de 2018. Se você pegar 20 mil e dividir por 365 dias, você consegue ver a quantidade que é feita por dia de fiscalizações. Então é muito importante que o seu posto, que a sua operação, ela seja extremamente fiscalizada, padronizada, você adote checklists, porque quando cair a fiscalização, você tem que estar preparado. Como eu falei, não é um negócio para pessoas inexperientes. Não dá para o revendedor achar que o gerente, que muitas vezes não teve nenhum tipo de capacitação, vai saber entregar toda a documentação que é exigida durante a fiscalização. E aí, seguindo a nossa operação do posto de combustíveis, a gente tem também a questão mercadológica, né? Que é, você vende um produto que é um commodity, que é vendido exatamente igual pelo seu concorrente do outro lado da rua. E aí vem aquela pergunta, por que o cliente vai comprar de você e não vai comprar de outro? É o mesmo produto, né? Se tiver dois postos bandeira branca dois postos bandeirados da mesma bandeira, é o mesmo produto. E aqui vai a sua capacidade de entender as necessidades do cliente e diferenciar a sua operação agregando valor. Como é que você vai agregar valor numa operação de postos de combustíveis? A principal é o atendimento. Então, se você conseguir prestar um atendimento de excelência, você já vai se destacar. Outra grande estratégia é a questão da fidelização dos clientes. Você pode começar a observar que todos os programas, todos os postos das principais bandeiras têm programa de fidelidade. Por quê? Um negócio em que você tem recorrência de compra, se você identificar aquele cliente e começar a premiar ele pela fidelidade da compra, ou pelo menos você tem uma chance muito maior de retê-lo. Então, bom atendimento, estratégia de cartão fidelidade, de fidelização de clientes, promoções, principalmente com relação aos produtos e serviços automotivos. Muitas vezes você não vai ter, e nem é indicado que faça promoções de preço, porque aquele posto que se posiciona somente por preço mais barato, ele está fadado a desaparecer, porque em determinado momento você não vai ser mais barato, porque pode ser que seu concorrente tenha um poder de compra maior que você, e aí todo o seu posicionamento foi baseado no preço mais barato, você deixa de ter o preço mais barato e aí você não tem mais nada para oferecer. Então, dentro da estratégia de fidelização de marketing, você pode estabelecer campanhas criativas, você pode seguir os calendários de varejo, como Dia das Mães, Dia dos Namorados, Natal, Páscoa, fazer uma layoutação no seu ponto de venda, se é Dia das Mães oferecer uma rosa, se for Dia das Crianças oferecer um balão, enfim, você precisa criar uma estratégia promocional para o seu posto, assim como qualquer outro tipo de varejo. Bom, feito todas essas implementações, você tem uma operação de postos de combustíveis que pode ser extremamente rentável a partir do momento que você consegue medir tudo que você está fazendo através de um sistema de automação. Então, necessariamente, você precisa também, para fazer essa gestão, de um bom sistema de automação que vai lhe trazer todos os dados de tudo que está acontecendo no posto de combustível. Bom, o meu objetivo com esse vídeo novamente, levar para você o conhecimento do que é o negócio, do que envolve uma revenda de combustível. Eu espero que eu tenha atendido a sua expectativa. Se você chegou até o final desse vídeo, é porque você realmente se interessa, quer conhecer um pouco mais sobre o segmento. E eu faço um convite aqui para vocês. Acesse o site Brasil Postos, que é www.brasilpostos.com.br, e ali você vai ter um conhecimento de quase tudo que é relevante para o segmento de postos de combustíveis. Nós temos desde uma loja virtual
que tem todos os produtos que você vai precisar do posto, produtos e equipamentos, bomba, tanque, uniforme, EPI, bico, mangueira, tudo que você precisar. Nós temos uma área de informação, onde a gente leva as principais notícias do segmento, tudo que está acontecendo, mudança de legislação, aumento de preço, greve de caminhoneiro, tudo que estiver acontecendo você vai ficar informado no site da Brasil Postos. Nós temos uma plataforma de capacitação, olha que interessante. Como a gente falou, gestão de postos envolve muito conhecimento. Então nós temos treinamento para o frentista, treinamento para o gestor da loja de conveniência, treinamento para o atendente da loja de conveniência, treinamento para os gerentes, treinamentos específicos como marketing para postos, gestão financeira para postos, ou seja, nós temos a maior plataforma de capacitação para colaboradores que trabalham em postos de combustíveis. Além disso, nós temos consultorias especializadas que também levam mais conhecimento através de mentorias, através de um acompanhamento para aquele revendedor que muitas vezes precisa reajustar a sua operação. Enfim, eu sou Renato da Silveira, eu sou o fundador do portal Brasil Postos e eu convido todos vocês novamente que são desse segmento de postos de combustíveis ou que querem entrar a conhecer o site da Brasil Postos. Vocês podem se cadastrar na nossa newsletter, que é gratuita, e a partir daí vocês nos acompanharem e fazer parte dessa comunidade que vive e respira postos de combustíveis. Muito obrigado pela sua audiência.